Estamos na Semana da Leitura. Hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil. E agora, no próximo dia 23, é o Dia Mundial do Livro. E aqui já teremos um bate-papo muito gostoso sobre hábitos de leitura. Como incentivar essa prática tão importante que exercita a nossa imaginação e, olha, alivia o estresse? Pessoas queridas mandaram depoimentos sobre esse tema. Vamos ver. O livro que marcou minha infância, Pequeno Príncipe, é claro, e não à toa meu filho nasceu, a carinha, inclusive foi o tema da festa dele de 1 aninho. O livro que me marcou na infância, na verdade, foram alguns livros. Eu vou falar de uma coleção, não de um livro específico. A famosa coleção Vagalume, né? Que a gente lia para depois fazer as provas na escola. E as histórias realmente são incríveis. Aí me lembro da Ilha Perdida, O Escaravelho do Diabo, O Cadáver Ouve Rádio, tantos outros. O livro que marcou minha infância, então, é um livro chamado A Ilha Perdida. Foi o primeiro livro que me prendeu muito na história, então eu queria ler o mais rápido possível para saber o fim dessa história. E como no livro tinha um momento que tinha uma cheia e eles ficaram presos na ilha, eu sonhei, de verdade, estava dormindo, sonhei, que eu estava perto de um lago e o lago encheu, eu comecei a nadar desesperadamente e aí eu caí da cama pela primeira vez. Um livro infantil serve gibi. Eu cresci lendo Turma da Mônica e eu acho que a minha paixão por leitura vem daí. Bem, na infância tem 2 livros, que são livros de contos. Na verdade, eles eram da minha irmã, que é mais velha. Então, digamos que eu surrupiei os livros dela. Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles, que é um conto assim meio de suspense, meio até macabro. Definitivamente não era pra minha idade, mas eu acho que é por isso que eu gostei tanto. E O Analista de Bagé, do Veríssimo, que tem vários contos, inclusive a maioria são muito engraçados, né? O Veríssimo é engraçadíssimo, né? Gente, um livro que marcou a minha infância foi Bruxonilda Vai à Festa. Eu confesso que eu tive que pesquisar pra lembrar o nome, não lembro muito da história, mas as imagens são muito visuais na minha memória e eu lembro que eu desenhava em cima. Então, com certeza, é um dos livros que mais marcou a minha infância. São inteirinha Vagalume. Lembra? Quem regula de idade comigo vai lembrar. Tinha assim na estante de casa e aí eu olhei, me despertou tanta curiosidade, eu falei, eu vou ler todos. E era uma porção de livros assim, eu comecei do primeiro, fui até o último. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Pro Livro, em outubro do ano passado, outubro de 2022, apenas 52% dos brasileiros têm o hábito da leitura. Ler estimula o raciocínio, exercita a imaginação, desenvolve o pensamento crítico, combate o estresse, são inúmeros os benefícios, sem exagero. Para começar a nossa pauta sobre o hábito de leitura, a querida Camila Galete visita o projeto chamado Geloteca. Preste atenção, é uma ação que ajuda a tornar a leitura uma atividade mais acessível e solidária. Vamos acompanhar juntas. Uma geladeira com livros dentro que é para incentivar as pessoas a lerem mais, não é isso? É isso. Começou assim, eu tinha uma biblioteca comunitária que era um ateliê de arte e aí, por falta de grana, para sustentar o ateliê, a gente teve essa ideia de pegar uma geladeira e continuar o projeto com os livros que a gente tinha. E a gente fez a primeira lá no final de 2016 e continuou pelo bairro, assim. Começou com uma mudança de um amigo meu que não tinha onde levar a geladeira e a gente fez a primeira. E quantas geladeiras tem por aí? Aqui em São Paulo, né? Ela está concentrada? Isso, aqui em São Paulo são em média 190 geladeiras, Tá. Estamos quase chegando nas 200, mas no Brasil todo, na nossa rede, são mais de 500. Como é que funciona? A ideia é a pessoa estar aqui, por exemplo, a gente está gravando aqui na Estação da Luz em São Paulo, que é um dos pontos que você vai encontrar a Geloteca. Tô passando aqui e aí de repente vi a geladeira, é só abrir, pegar o livro e ir embora, é isso? É isso. Eu preciso devolver? É isso. Não precisa? A gente pode fazer esse educativo das pessoas devolverem, né? Mas esse é o trabalho de formiguinha. É legal, você pega um livro e doa outro. Tá. Mas isso é o trabalho de formiguinha. Mas o legal é você pegar e não ter um tempo específico para entregar. Você pode ler ele. Se você tiver à vontade, você traz outro ou traz aquele que você leu. E como as pessoas podem ajudar? Além de eu vir aqui, pegar o livro, ler o meu livro lá em casa de boas, eu posso trazer o livro de volta ou doar mais.
como é que eu posso ajudar nesse sentido? Divulgando? Você pode ser um embaixador de geloteca. Você pegar uma geladeira velha, colocar num local específico, pintar ela e colocar livros e fomentar a leitura na sua quebrada. Você acha que realmente a leitura pode mudar o mundo? Esse é um passo de formiguinha que a gente tem, mas os resultados não vão ser agora. Os resultados vão vir bem mais distante. Possa ser que a gente esteja formando a próxima Conceição Evaristo. Então, a gente quer fomentar a leitura e falar que os livros estão próximos dessas pessoas que estão distantes das bibliotecas públicas. A gente não tem essa ideia de quando vai ser, mas que ela vai acontecer. E aonde que eu encontro essas geladeiras? Onde eu posso? Tem algum site, algum lugar que eu posso encontrar? Tem o nosso Instagram, Projeto Geloteca SP, e também tem os outros projetos de gelotecas de vários estados. Tem Projeto Geloteca Rio Grande do Sul, RS, Projeto Geloteca BH, em Minas, tem a Rede de Gelotecas do Pará, tem também Geloteca no Chile, que é uma galera também do projeto Chile. Caramba, que demais. E tem também o projeto Geloteca do Recife, que é o Recicla Mundo. Tá crescendo muito, hein? Crescendo pra caramba. Você imaginou lá no começo que ia crescer tanto assim? Não. Eu sou um andarilho da utopia, assim. Eu vou fazendo e não sei aonde vai parar. Mas só vai, né? Só vai. E já aconteceu alguma história, assim, sei lá, inusitada, ou que te marcou? Faz quanto tempo que você tem esse projeto? 6 anos. Nesses 6 anos? Ó, tem uma bem legal que é o Marcos, que agora ele faz parte do nosso projeto, que ele faz o projeto Geloteca Ferraz. Ele é um estudante de Direito e aí ele foi numa geloteca próxima da casa dele, abriu e tinha livros de Direito que ele precisava usar na faculdade. Pegou aqueles livros e levou para casa dele e não sabia quem tinha colocado a geloteca. Tá. Aí um dia eu fui abastecer as geladeiras e tava colocando livros e foi quando ele passou e falou: cara, é você que faz isso? Eu falei: sou eu. Pô, um domingão de sol, no horário do almoço, você tá colocando livro? Cara, você é doido. Aí ele falou: deixa eu te falar, eu peguei uns livros de Direito e foram muito úteis para mim. Eu queria poder ajudar e fazer isso daí como você faz. Como que eu posso? Eu falei: anda com a gente, vai fazendo. Parabéns pelo seu trabalho, já virei fã. Aí, quando estiver passando nas estações, quando você vê uma geladeira como essa, além de ler, além de doar, faz um story, né? Divulga, fala pra galera, marca o pessoal aqui, porque é uma forma também de divulgar e para que mais pessoas saibam disso, sim, né? Sim. Isso é importante, e né? Vira um hype social, você tirar uma foto com o livro aqui. Quanto pessoas estão espalhando? Estou apaixonada por este projeto. @Projeto Geloteca SP. Você vai lá, você vai tirar uma foto, vai escrever Projeto Geloteca SP e Marco Mulheres também. A gente vai divulgar, porque é uma ideia muito maravilhosa. Daqui a pouco a gente vai ter aqui uma conversa muito interessante, aliás, com uma escritora, uma ilustradora. Aliás, vá no nosso Instagram e dê a sua opinião, diga que livro que você já leu, quantos livros, se você tem um hábito da leitura, quantos livros você já leu ou se você nunca leu. Cidade com livraria, livraria cidade, cidade sem livraria, da necessidade. Alô, Regina, que honra estar de volta nesse seu programa queridíssimo por todo o Brasil. Meu nome é Pedrinho Calado, vim lá de Belém do Pará e fiz essa composição para incentivar a leitura. E que bom que o Brasil tem grandes escritores. Drummond, lá no Pará tem Rio Barata, Juraci Siqueira. Então, molecada, gente fina, gente boa, vamos ler, vamos descobrir novos horizontes, novos mundos. Beijo e leitura para todo mundo. Cidade com livraria, livraria cidade, cidade com livraria, livraria cidade, cidade sem livraria. Quem agradece somos nós. E já que estamos numa semana toda dedicada a isso, vamos bater um papo sobre esse hábito, essa prática, com a escritora e ilustradora vencedora de 8 jabutis, Eva Furnari. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Regina. Muito obrigada por vir aqui. São 2 os seus livros? Obrigada. Isso. Posso começar mostrando? Claro. Esse é o último livro, chama Tantãs. São pequenos contos, nonsense, absurdos. A ilustração toda sua? É minha também. Ai, como pode, né? Tem gente tão talentosa. Quer ver? Eu abri uma... Aqui. Ai, papel gostoso. É, uma delícia, né? Olha. A editora Moderna capricha na edição. Muito caprichada. E esse é um livro anterior,
que eu fotografei com os meus dedos. É dedoshi? Sobre famílias. Fez com dedoshi? É um dedoshi, famílias das mais variadas, de diversos tipos, né? Cada criança escreve sobre a sua família. A Guerra da... Eu também gosto muito de escrever. Estou em dúvida entre ser insetólogo e escritor. Se eu for escritor, vou escrever a história da minha família. Vai se chamar A Guerra dos Tampinhas. É muito gostoso ler para criança. É uma delícia. E nossa, a capa é toda texturizada. Caprichadíssima, né? Nossa, e essa daqui também, eu não sei como que chama esse efeito que dá um brilho. São diversos efeitos que eles colocam na capa, acho que não tem um nome. Não dá. É muito gostoso ler para criança e é muito gratificante quando a gente vê que a criança procura livro. Com certeza. Por que esse hábito é tão pouco difundido? Pelo menos no Brasil. É verdade, é verdade. Você tem essa resposta? Eu acho que existem muitas explicações. A primeira, porque a tela, né, que hoje em dia está tão presente na nossa vida, ela é sedutora, né? É uma imagem. É mais fácil você ver uma tela do que você ler um livro. Ler exige um esforço, exige toda uma decodificação das palavras que viram sentido, que viram emoção. Por isso que é tão saboroso, né, Eva? Mas eu acho que existe uma grande vantagem do livro, do meu ponto de vista, é claro, que o livro tem um ritmo humano, né? A tela, digamos assim, os games, os filmes, toda essa coisa da tecnologia tão moderna acelera demais o pensamento da gente, das crianças, e dá uma desconectada com o ritmo do corpo. Atropela a gente. Atropela. O corpo tem a alma da gente, o corpo da gente tem outro ritmo. Anda a pé, digamos assim, anda no máximo de bicicleta, e toda a tecnologia moderna anda de avião a jato. E às vezes a gente tem que se dividir, né? Tá com uma mente acelerada, quero mais coisa, quero mais coisa, quero mais coisa. E a gente não dá conta de estar inteira na coisa, né? Então, por isso que eu vejo a importância do livro. O livro... Ajustar esse ritmo. Isso, o livro, ele é lido no ritmo do leitor, de quem está lendo. É um ritmo mais humano, as crianças costumam ler 10, 20, 30 vezes a mesma história. Antes da leitura tem toda a degustação da ilustração. É um objeto que se pega na mão. É um objeto. E a gente esquece também que a imprensa, o livro, é um objeto que tem mais de 500 anos de tecnologia. Ele está adaptado ao corpo, está adaptado à mão, à leitura, à distância. Tem uma tecnologia gigantesca embutida lá, que a gente não chama de tecnologia, mas que existe, né? É a experiência, é o vai mais adiante, faz de um jeito, faz de outro, até virar esse objeto que está tão de acordo com o nosso corpo, né? Eu concordo, é óbvio que eu concordo com desse fascínio das telas e tal, mas antes de trabalhar aqui, eu trabalhei como voluntária numa creche, sendo contadora de histórias. Olha só, que legal. E aí, quando eu chegava com os livros, mas criancinha, a mais velha devia ter 5 anos, então não sabiam ler, elas poderiam ver as ilustrações, mas dependiam de alguém que contasse as histórias. Quando eu chegava com os livros, o interesse, Eva, era imediato. Era imediato. Aí eu fazia turminhas, né, uma creche pública em Osasco. Fazia as turminhas, aí ele olha, inventa história. Então, assim, vai longe. É, né? Verdade, existe um encantamento, né? Um encantamento porque você está se relacionando com uma pessoa. E também é uma coisa muito interessante na literatura, que ela desperta essa criatividade que você está citando, porque assim, a gente está num movimento, no mundo assim, que a gente tem que engolir muita coisa, a gente recebe e a gente às vezes não tem nem tempo de digerir. E o livro, o desenho, a escrita, que depois acontece muito na escola, derivada da literatura, é um movimento inverso.
né? A criança está colocando, está se expressando conteúdos internos. Então é uma coisa muito saudável para o ser humano. Agora, é inegável que temos poucas livrarias. É verdade. Normalmente não é um ambiente democrático, eu acho que ainda é um ambiente muito elitizado. Com certeza, não é caríssimo, o livro é caríssimo. Caro e uma estrutura que às vezes intimida. É verdade. Né? Quando você vê uma livraria, você não vai entrando, ainda mais com criança. É verdade. Né? Então, eu acho que falta a gente cuidar disso, mas já que falta, eu acho que tem alternativas. Eu estou pensando nas mães que estão em casa, nas avós, e aí, às vezes eu fazia também na creche, já que não tem um livro, eu conto a história e a criança faz a ilustração. Olha que legal. Isso é muito maravilhoso. Legal. Então, assim, aí vira um livro. Eu contava história também, tinha uma historinha que tinha uma nuvem, eu pegava uma canga e passava em cima das crianças. Então, assim, a gente pode usar os elementos que a gente tem em casa para trazer esse hábito. Porque eu acho que é uma... Inclusive, sentar num ambiente público e abrir um livro, eu acho que às vezes, falo isso com dor no coração, mas às vezes é uma atitude pedante. É verdade, eu acho que o incentivo para a criança ler é o adulto gostar. Isso. É o adulto não ficar o dia inteiro na tela. Eu não sou contra a tela, mas eu acho que precisa ter uma limitação. E essa paixão do adulto pelo livro, pela história, passa para a criança. Passa para a criança, né? Passa. É uma coisa que... E de fato as crianças ficam encantadas. Eu tenho 2 netos também pequenos, que realmente preferem a leitura, preferem o livro. O livro, o gibi que seja, né? Arthur, como é que está como é que está a nossa audiência com relação a esse tema? O que eles estão falando? Nós temos muitos comentários lá no @Gazeta Mulheres. Participe você também, deixando ali seu comentário, entrando no @Gazeta Mulheres e deixando seu comentário nas publicações ou também nos stories. Você pode repostar ali, gente, o livro da sua vida. E nós separamos alguns. Seguinte, nós temos a Eupati Costa, que falou 12 dias para atualizar a sua vida, que é o livro da vida dela. Nós temos também a Vera Lúcia Bezerra, que colocou um livro que você já comentou, né, Rê? O Meu Pé de Laranja Lima, que muitas pessoas estão comentando também nas redes sociais do @Gazeta Mulheres. Nós temos a Ju Suzuki, que falou Anjos e Demônios, também um best-seller muito conhecido, que virou até filme. Nós temos a o Werneck Gustavo, que colocou Surdez dos Tolos como o livro da sua vida. O Felipe Crawford, que colocou o livro da Marvel, que provavelmente é ali da Guerra Civil do time Marvel, gente, colocando provavelmente um gibi, algo que é muito comum na história em quadrinho também para uma leitura. Nós temos o Peinado, que colocou A Cidade do Sol como o livro da vida dele. A Bem Querer Costuras, que colocou uma trilogia, O Tempo e o Vento, como livro favorito. Nós temos também a Underline Ragano, que colocou Meu Ano de Descanso e Relaxamento. Título bom esse, né, gente? Muito. Um título muito bom. E temos um clássico também que foi publicado, gente, pelo livro favorito da infância, que é o Drácula. Esse o @ não está mostrando aqui para mim, mas é a Débora Nogueira que fez essa publicação do Drácula, gente. Temos muitos comentários também que nós podemos ler daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente lê. Mas então, assim, né, demos esse panorama. Falta livraria, às vezes é uma atitude meio pedante, meio arrogante, tal. Como lutar contra isso tudo? Bom, o que acontece atualmente é que o acesso aos livros é feito pelos professores nas escolas. Isso tem uma dimensão gigantesca, assim. Digamos assim, são os professores que eu considero que são os heróis deste país, concordo com você. Os grandes heróis, muitas vezes não reconhecidos, né, desse país, que estão, digamos assim, fazendo essa aproximação da literatura com a criança, né? A literatura tem muitos aspectos positivos na educação. Primeiro porque as crianças estão muito pilhadas, né? Estão ligadas no 220, aceleradas e digamos assim,
Antigamente você tinha uma educação muito autoritária e as crianças tinham que ficar lá 4, 5 horas sentadas. Hoje, com essa liberdade toda, você não consegue mais fazer uma criança, um grupo ficar sentado. Então, a escola mudou muito, né? E digamos assim, de uma certa forma, os professores, as histórias, os livros ajudam nesse aprendizado porque prendem a atenção. A criança fica atenta a essa história, né? E, digamos assim, é quase um resgate da maneira natural de educar. Você pega um bichinho, ele vai aprender a ser um adulto brincando, né? Então, de alguma forma, o livro também vira uma brincadeira com muitos conteúdos, desde um aprendizado cognitivo, de aprender a ler e escrever, conteúdos humanos que estão lá, questões emocionais, questões de impedimentos, dificuldades, problemas que podem ser superados, digamos assim. Lá existe, entre aspas, um conselho, uma sabedoria. As histórias sempre foram isso, um acolhimento. Né? Um acolhimento, né? Uma esperança, né? Uma confiança, o resgate de muitos valores, né? Muitos valores importantes. Graças a Deus os livros, as histórias, né? Tem essa ligação com, pelo menos tentam, com o melhor do ser humano, né? Eu acho que ajuda a formar caráter. Eu acho que a leitura ajuda a formar caráter. Com certeza. Agora, adultos que gostariam de ter o hábito de leitura, você tem alguma sugestão? Algum conselho, alguma coisa assim? Eu acho que livros bons, existem livros que prendem a atenção, tem essa técnica. Eu acho que, digamos assim, se um livro quiser competir com as telas, né, com o visual, ele precisa ser bom. Ele precisa despertar interesse, ele precisa aprender a história, porque todo ser humano tem uma curiosidade supernatural que é assim, em geral, os filmes e os livros apresentam uma encrenca e eu quero saber o que vai acontecer depois. Todas as séries de TV. E um livro que faz isso, digamos assim, é mais fácil de ler. Então, são os livros policiais, os livros de aventura, que tem algum apelo desse sentido. Podem ser os livros iniciais para despertar esse gosto. Então, assim, começar pelo assunto de interesse. Então, gosto de mistério, procuro. Isso. Gosto, sei lá, de culinária, procuro qualquer assunto. Isso, qualquer assunto. Né? O Anderson, autor e editor Anderson Cavalcante, participa de uma feira do livro em Londres e fala pra gente como acontece esse trabalho com a leitura por lá. Vamos ver. Olá, eu sou o Anderson Cavalcante, autor e editor, e estou aqui diretamente no programa Mulheres para falar sobre essa importância que é a leitura. Estou aqui na London Book Fair, uma das maiores feiras do livro que existe no mundo, para falar para você a importância de ler. Ler aumenta muito o seu vocabulário, ativa o seu cérebro, aumenta também o seu repertório, a sua capacidade de imaginação, ou seja, só traz diversos benefícios que vão facilitar e contribuir muito para o seu crescimento, para a sua carreira e para a sua vida. Então, estimular o hábito da leitura e ter o hábito de ler é algo que vai fazer a diferença na vida de todo cidadão brasileiro. Então, eu sou muito a favor que você leia cada vez mais, para que você possa ver um universo desse acontecendo diante dos seus olhos. Então, vale a pena estimular nas crianças, e quem não tem o hábito, acho que vale a pena sentir, né, o prazer desse hábito, porque é um hábito, né, Eva? É um hábito e é algo que acontece muito na escola e na família, né? Quer dizer, na hora de dormir, ler um livro, né? Ou, digamos assim, você vê que a criança está demais na tela, você pode convidar para uma atividade, ou a própria criança escrever a história, desenhar.
como você estava dizendo, né? Então depende muito do adulto, porque a literatura infantil, ela pede uma mediação. Sem ela não dúvida. é que nem o livro de adulto, o adulto vai na livraria, compra um livro ou compra pela internet e lê. A criança precisa do adulto orientando, escolhendo, oferecendo, estimulando, né? Os sebos são são ótimas alternativas para comprar livro. Com certeza. E tem você conhece o Estante Virtual? Sim. Estantevirtual.com.br é um site e lá tem sebos do Brasil todo. Então você coloca assim, quero um livro da Eva Furnari. Entra lá, de repente você compra um livro por um preço muito mais em conta, muitas vezes de segunda mão, mas muitas vezes usado, que vem do outro lado do Brasil. Então assim, quem vende ganha, você ganha. Estante Virtual. Eu compro muita coisa lá no Estante Virtual. E chega bonitinho. Tem a ver com a preservação do planeta também, Tem a ver com a né? preservação. E você é contra ou a favor? Então, você dá o livro para a criança e fala, mas não pode estragar, hein? Ah, não. A criança ainda não, né? A criança ainda não tem desenvolvido o controle motor da mão fino, então vai lá e estabanada, rasga, às vezes escreve ou rabisca. Eu cansei de ver adultos me trazendo livros de 20, 30 anos atrás, eu tenho 40 anos de carreira, todo amassado, manipulado, né? Usado, mas com uma relação de amor, pedindo um autógrafo, sabe? Muito lindo. É muito assim. lindo. É eu muito falava... humano, né? É muito humano. Eu né? falava para Rafaela, minha filha, que hoje está com 25 anos, só não pode cortar com a tesoura. Exatamente. E, se possível, não rasgar. O resto tem um limite, pode. Né? Às vezes ela fazia o desenho ao lado, sabe, da ilustração, certo. Ela fazia o desenho dela e tal. E são livros que demorou para ela se desfazer. Eva do céu, ela se desfez das bonecas e tal. É porque a criança tem uma ligação mais forte com o brinquedo, com o livro, com tudo que acontece na vida dela do que o adulto. Aquilo fica muito denso, muito intenso. O que mais, Arthur, que temos aí? Nossa audiência está gostando, mais comentários, mais publicações e participações do pessoal Zuzu, de casa. Zuzu. Mandando a sugestão do livro, né? E nós temos o Oásis da Regina, que publicou o livro Mudar Faz Bem, de autora Regina Volpato, com um trecho ali, sempre necessário, recomece, reinvente sua própria Elas são história. Maravilhosas, viu? Nós temos também a Dora Maria, que colocou o livro O Meu Pé de Laranja Lima, marcando presença aqui como livro da vida de muitas pessoas do público que acompanham o Mulheres. O Vitor viu que colocou o Tieta do Agreste. Pois é, colocou Jorge como livro Amado. da vida de Jorge Amado. Muito gostoso ler É bom Jorge para Amado. começar a ler, porque ele é divertido. Jorge Amado, boa sugestão. O João, que colocou um livro do Machado de Assis. É o Vitor, que é nosso colega. É o Vitor, nosso colega. Perdão. Ele colocou um do Machado de Assis, o Dom Casmurro, aqui como livro também. E eu acho que é uma versão em quadrinhos que ele colocou, Tá aparecendo. Tá aparecendo. É uma outra versão, que é interessante também essa percepção dessas mudanças dos livros também, né? Temos mais Dom Casmurro também, a Letícia colocou Dom Casmurro também. Isso é um livro pra vida, né? Pra gente ler, reler. Exato. Nós temos a Luísa Ciboc, que colocou A Biblioteca da Meia-Noite, um livro atual que está fazendo muito sucesso também. Nós temos a Sophie Valim, que colocou Estrelas Tortas, do Valcir Carrasco, como livro favorito. Ótimo. Temos a Júlia Ska, que colocou Percy Jackson, O Ladrão de Raios. Um clássico da literatura que eu acompanhei também, que eu gostei bastante. Esses são os comentários, as publicações de uma parcela do público do @Gazeta Mulheres. Eu lembro que eu tinha uma crítica que eu não sei se procede. Eu achava que os livros que eram recomendados pela escola, quando eu estava assim, sei lá, com 15, 16 anos, e os livros pré-vestibular, para que a gente tinha que ler, né, para prestar o exame, não eram livros adequados para a minha idade. Faz sentido? Faz sentido e acontecia mesmo. Hoje acontece menos e acontece um pouco, mas acontece bem menos. E também tem mais ofertas, porque, digamos assim, essa produção de livros infantis e juvenis começou há 40 anos atrás. Né? A gente antes disso tinha Monteiro Lobato, alguns expoentes, mas não tinha tanta oferta
principalmente para livro juvenil. Eu não tinha maturidade para ler. Porque você não tem conteúdo, você não tem vivência para entender aquele conteúdo. Mesmo Graciliano Ramos, assim, eu não entendi. Nossa, é difícil. E é pesado. Pesado, né? Então, assim, a gente lia porque era obrigado, tinha prova. E aí faz o efeito contrário, né? Você fala, não quero isso. É isso chato. É chato ou é difícil, né? Então, isso que eu digo, que a literatura precisa seduzir tanto quanto uma série de TV, quanto um game, né? Precisa pelo menos se aproximar, né? E começou a ler o livro, não teve essa sedução e tal, né? Página 10, 20, 30... Eu largo. Eu larguei muito livro. E que você parou? Até que página, assim? Ou qual é a sua métrica para achar, para falar, não, esse livro não me pegou? Não tem. Às vezes você lê uma página, você já sabe. Ai, que bom ouvir isso. Que bom ouvir aquilo não faz sentido para você. Porque eu acho que assim, existe a qualidade do livro, da literatura, do escritor, mas também existe a afinidade. Você precisa ter alguma afinidade com aquele estilo, com aquele conteúdo, né? Porque senão a gente procura alguma coisa para a alma da gente, né? A gente procura até livros de autoajuda. Por isso que é diferente ler um livro e assistir o filme. O livro preenche a alma. Eu também acho. O livro preenche a alma. Também você fica com o livro... Às vezes... E você imagina, o livro de adulto não tem ilustração, então você imagina aquele personagem, né? Mas... Ele vira íntimo seu, ele tem outro ritmo, você lê um pouco por dia, né? Dá dó quando acaba. Dá dó quando acaba. Mas eu li Guerra e Paz inteirinho achando o livro chato. Os 4 volumes. E você foi até o fim? Fui até o fim. Eu falei, eu quero ver, mas fui até o fim. Porque é um livro reconhecido, nem tem, às vezes, livros reconhecidos pelo movimento literário que propõe ou pelo movimento histórico, né? Mas foi assim, foi custoso, mas mas foi a única leitura assim que foi custosa. Mas hoje em dia, como eu acho que a gente tem pouco tempo, porque a vida está muito acelerada, eu acho que a gente pode se permitir aquilo que a gente gosta. Não gostou, né? Não tem necessidade. Senão perde o encanto, né? Que é o hábito prazeroso da leitura. Exatamente. Arthur, para encerrar, quer alguma coisa? Que eu tô vendo ele fazendo umas carinhas lá. Não, eu tô lendo mais comentários do pessoal e realmente dá para perceber como existem alguns que são muito marcantes de forma repetitiva para muitos, né? Enfim, sagas inteiras, como o próprio Harry Potter, que tem muita gente comentando que começou a ler com Harry Potter, a partir do Harry Potter. Existe essa leitura juvenil e também nós temos fãs de filmes de terror aqui em alguns comentários, falando de livros como It, que gostam bastante. Tá bastante participativo, é muito legal ver os comentários do pessoal de casa falando desse hábito da leitura que muitas vezes a gente acha que não existe mais, mas o pessoal que está provando que gosta bastante de ler. Ainda mais no transporte público, né? E eu sou a favor de leu, doa. Leu, doa. Verdade. Porque, né, lembra antigamente, já emprestei o livro, ela nunca mais me devolveu. Então é para ler e passar para outro, passar para outro, passar para outro. E para geloteca, como a gente mostrou. Você vê que iniciativa maravilhosa, eles pegam geladeiras. Maravilhosa. Entendeu? Então, assim, ler, passa. Receber um livro, não gostou muito? Doe. Por isso que, né, vai na estante virtual, compre de segunda mão, para ter o apego pela ideia, não pelo material. Exatamente. Né? Quer falar alguma coisa para encerrar, Eva? Ele falou do Harry Potter, eu vou falar rapidamente. Não eu acho uma ótima literatura, porque ela tem essa coisa do conteúdo e do desenvolvimento da história. E eu acho que ela fez tanto sucesso porque ela vem num momento que as crianças, uma geração que não foi educada com religião, com oração, com nada que transcendesse. É uma geração de crianças, é uma educação baseada na materialidade, não existe nenhuma sabedoria superior a mim, não existe nada que transcende. Contato nenhum com o sagrado. Nada com o sagrado. E eu acho que a história do Harry Potter, a magia vem de alguma forma substituir o sagrado da religião,
que eu acho que é necessário para as pessoas, é necessário para a criança, é necessário para os jovens entender que nós não somos, nós não sabemos tudo, né? Existe uma sabedoria acima da gente, existe mistério, existem coisas. Então eu cito o Harry Potter porque eu acho que ele vem de alguma forma trazer essa transcendência tão importante para a gente. Vou fazer só mais que a literatura muitas vezes traz, né? Vou fazer uma perguntinha sobre a profissão de escritora. Como que vive disso, Eva? Eu acho que os escritores são pessoas obsessivas. Aliás, é um lugar bom para você ter uma obsessão, né? No amor não é bom, na família não é bom, mas na profissão de escritor funciona, porque eu escrevo todos os dias, sábado e domingo, tenho horário, estou lá escrevendo sempre, e mania de perfeição. Eu adoro, é uma paixão, né? E o resto todo vem por causa da paixão, né? A disciplina toda. Você trabalha todos os dias? Todos os dias. A não ser os dias que eu estou cuidando de neto. Ai, que gostoso. Veio aqui da entrevista, né? Quantas horas? Pelo menos 5 horas, 4, 5 horas por dia escrevendo. Tem um lugar, tem uma rotina? Tem. A minha carreira inteira eu fiz livros infantis com ilustração e texto, e agora estou escrevendo um juvenil, então faz 3 anos que eu estou escrevendo, vai ser publicado ano que vem. Ai, parabéns, vem aqui lançar. Venho, com certeza. E tem assim, você tem nesses anos todos de carreira, você tem assim um padrão em quanto tempo sai um livro? O que é mais demorado? Olha, eu sou uma autora exclusiva da Editora Moderna, uma editora grande, né, que está no Brasil inteiro. E eles são muito generosos comigo, eles esperam a minha produção, eu sou devagar e sempre. Eu demoro para fazer até achar mesmo que o livro está maduro para publicar. Então eles me recebem de braços abertos. Eu costumo publicar um livro cada 2 anos, agora esse último está demorando um pouquinho mais. Porque é um novo desafio, né? É novo desafio. Escrever juvenil é quase outra profissão, não tem nada a ver com escrever livro infantil. Outra estrutura, outro pensamento, outra estrutura. Foi um grande aprendizado para mim. E por que você se lançou esse desafio? Eu estou sempre assim, com desafios para mim mesma, sempre. Cada livro, para mim, é novo, é uma aventura. E ganhar prêmios, então você tem 8 jabutis, assim, para mim é muita coisa, né? Ganhar prêmios, essas coisas, traz uma satisfação pessoal, eu imagino, mas também impulsiona a carreira? De alguma forma, assim, eu sou extremamente grata pelos prêmios. Não faz tanta diferença no público em geral, vai ler ou não vai ler os livros que estão premiados. Mas, de alguma forma, assim, eu respeito demais os prêmios todos que eu recebi, tenho extrema gratidão, mas, assim, para mim, o maior prêmio são as crianças gostarem dos livros e os professores também. Eu me sinto parceira dos professores nessa questão tão complexa hoje que é a educação das crianças. Sem dúvida. Eu me sinto privilegiada. Sem dúvida, né? Eva. E no momento esse é um prêmio grande. E a gente vê as crianças tão distantes do que a gente imagina que deveria ser o universo infantil, né, Com Eva? certeza, né? Muito devassados, muito rompendo a ingenuidade deles. Pressionados, né? Muito e pressionando. Com muita informação. Muito além do que eles conseguem processar. É triste. Eu gosto das crianças, né? Eu tenho afinidade com eles e é triste ver essa questão. Muito. E temos visto episódios muito tristes, muito tristes. Vou dar o Instagram da Eva Furnari. É do jeito que a gente fala, eva.furnari, com i no final, oficial. eva.furnari, oficial. Os livros são belíssimos, obrigada, belíssimas ilustrações. Olha, como tem gente talentosa, né? E escreve, e faz a ilustração, obrigada, é o máximo, viu? Naquele sábado, Tutu tinha uma festa importante, sua primeira festa à fantasia. Logo de manhã cedo, a avó o levou a uma loja para comprar o traje. Nada de Batman, de Super-Homem ou Homem-Aranha, muito comum. Tutu fuçou a loja inteira, mas não achou nada de interessante. Provou uma fantasia de Aladim, o gênio da lâmpada.
E depois de pintar um bigode, um cavanhaque com lápis de olho, acabou concordando em levá-la por insistência da avó, que disse que estava ótima. Para saber... aquilo. Ai, muito gostoso ler história. E quando a gente lê história para criança, o olhinho brilha, né? Muito gostoso. Sinto saudades. Muito obrigada. Muito obrigada, querida. Até breve, muito vamos obrigada. retomar o tema. Obrigada, querida. A gente continua nessa mesma temática. Depois do livro de infância, vamos ver os recados dos nossos colegas apresentadores aqui da nossa TV Gazeta sobre os livros preferidos de cada um deles. Agora, já na fase adulta. O livro que marcou a minha fase adulta, dentre muitos que eu li, super interessantes, que eu amei, mas esse eu acho que mexeu muito com a minha vida, foi o livro chamado O Segredo. A partir dele, quando ele lançou, eu li e eu percebi, eu entendi o porquê que você tem que pensar positivo e tudo que você pensa, você atrai, e isso mudou muito a minha vida. Talvez você deva conversar com alguém. É um livro que eu amo, que conta a história de uma terapeuta, do terapeuta dela, e acaba falando um pouco de todos nós. Na fase adulta, eu me apaixonei por uma história de uma família e que virou filme. Estou falando da Casa Gucci, esse livro é imperdível. Agora, o livro que me marcou já adulto é O Grande Mentecapto, do Fernando Sabino. Esse livro fala de um homem que percorre Minas Gerais, ele é incompreendido pelas pessoas, mas ele guarda dentro de si a vontade de ser e ser ele mesmo. Então acho que é um livro que dialoga muito com a gente. Eu sou de BH, sou de Minas, então foi muito importante no momento da minha vida. Do George Orwell, 1984. Não dá muito para explicar a história, tem que ler mesmo e só sentindo na pele a questão da opressão. Ele escreveu vários livros interessantíssimos e esse chegou num ponto do livro que eu não aguentei e caíram lágrimas. Então, agora tem que ler para saber que ponto que é, e claro, se você vai se emocionar também. Eu vou falar desse momento da minha fase adulta, tá? Livros que têm marcado essa minha trajetória são livros voltados para a antroposofia e o estudo da antroposofia. Então, eu não vou indicar um livro, eu vou indicar um autor, na verdade, que foi quem criou esse estudo da antroposofia, que é Rudolf Steiner. Eu tenho lido bastante coisa sobre ele e sobre a antroposofia e tô amando descobrir esse universo. Eita, Lê, é bom demais. Qual o seu livro?